Boa noite a todos. É muita satisfação estar aqui conversando com vocês através da página do Facebook da Casa Espírita Luz de Jesus. Nós pretendemos hoje fazer uma reflexão acerca de um assunto que muitas vezes nos intriga, né? O título da nossa exposição é Por que temos aflições? Nós sempre nos perguntamos, né, por que isso acontece comigo? Ou por que isso acontece com aquela outra pessoa? Muitas vezes nós nos indignamos com algumas coisas que acontecem, né? Coisas tristes, muitas vezes a gente não entende muitas coisas alegres também. E hoje nós pretendemos então refletir um pouco sobre este assunto, que é bastante intrigante, à luz da doutrina espírita. Então nós saudamos, damos boas-vindas a todos que estão nos assistindo e esperamos, né, que a nossa reflexão de hoje possa colaborar com o entendimento de quem está nos assistindo, né? Que a paz do menino Jesus permaneça nos nossos corações para todo sempre. Para iniciar, então, nós vamos fazer a leitura do texto número 29 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E este texto se chama Contentar-se. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Isso foi dito por Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade das pessoas. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pede-se a Deus absurdos, estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução das suas necessidades. Raríssimas pessoas apenas pedem o pão de cada dia, como símbolo das suas aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui ou menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca pelo imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis, em face do seu futuro infinito, em face da nossa vida eterna. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbadas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por você? Então, fechando os nossos olhos, nós queremos orar ao nosso Mestre Jesus, amigo querido de todas as horas. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome
para um momento de estudo e reflexão. Ampara-nos e nos ilumina no nosso esforço de renovação íntima, na busca do conhecimento intelectual para desenvolvermos o nosso lado moral. Que possamos nesse momento deixar para trás as preocupações diárias e que possamos incorporar os aprendizados da noite em nossas vidas, dando assim mais um passo na nossa caminhada. Abençoe, Senhor, a todos nós, que seja em Teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam, mas sobretudo em nome de Deus, que iniciamos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, meus irmãos, nós vamos iniciar agora a reflexão com o nome Porque Temos Aflições. E nada melhor do que começar com uma história que se encontra no livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 8. O livro Céu e Inferno da codificação espírita, né, de Allan Kardec. E nós vamos ler a história de um menino chamado Marcel, né? Então, esse menino ele é chamado o menino número 4. Né? Havia no hospital da província um menino aproximadamente entre 8 e 10 anos, cujo estado de saúde era difícil de precisar. Era chamado pelo número 4, totalmente contorcido pela deformidade inata, pela doença, as pernas se lhe torciam roçando o pescoço, num tal estado de magreza que era pele e osso. O corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A modéstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos, e demonstrava, o enfermo, uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre menino, um tanto que abandonado, visto que ele recebia poucas visitas, tomou por ele muito interesse e achava-lhe um quê de atraente a precocidade intelectual que ele tinha. Assim, não só tratava com bondade, como lia quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério de apreciar as coisas, a seu ver, superiores ao discernimento que ele poderia ter, próprio da idade. E um dia o menino disse ao médico: doutor, tenha a bondade de me dar ainda mais uma vez aquelas pílulas que ultimamente o senhor me receitou. Por que? Disse o médico. Já lhe ministrei o suficiente, e a maior quantidade pode até te fazer mal. E aí o menino respondeu: é que eu sofro tanto que dificilmente eu posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e enquanto durmo, a ninguém incomodo. Aqui está o quanto basta para demonstrar a grandeza desta alma encerrada num corpo totalmente informe. Onde teria essa criança ido aurir tais sentimentos? Certamente não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer raciocínio. Os últimos pensamentos dessa criança ao desencarnar
foram para Deus e para o caridoso médico que dele se condoeu. Decorrido algum tempo, seu espírito foi evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação no ano de 1863. A vosso chamado vim fazer o que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando os vossos corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissa as agonias da terra têm por premissa as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Um de vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar esta noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar a sua missão, em sua missão, os que entre vós encarnam, para aprenderem a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Então lhe foi perguntado: pelo que afirmais, parece que vossos sofrimentos não eram de expiação de faltas anteriores. E o menino, Marcel, o número 4, responde: não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera aduladores e cortesãos. Eu fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei a Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que andou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos, tornarei algumas vezes. Minha missão é a de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e estas terão prazer com a minha presença. Marcel, o menino número 4. Então, meus irmãos, este texto que Allan Kardec nos trouxe no livro Céu e Inferno ilustra grandemente a reflexão que nós pretendemos fazer aqui. Porque muitas vezes nós nos questionamos do porquê de algumas situações que nós julgamos injustas, que nós julgamos que não merecemos, né? Mas nós levamos em consideração para essa análise somente esta existência e que nós não temos a memória das nossas existências anteriores e quais são os aprendizados que nós precisamos fazer. Quais são as nossas imperfeições que nós precisamos restaurar? Né? E aí, quando nós fazemos o nosso planejamento,
nós fazemos alguns pedidos, sim, de algumas situações que nós precisamos passar para que a gente possa evoluir, para que a gente possa moralmente progredir. E é esta reflexão, então, que nós pretendemos fazer, né? Nós vamos iniciar, então, com a questão 258 do Livro dos Espíritos. E nessa questão, Allan Kardec pergunta aos espíritos que o auxiliavam, né, no estado errante, enquanto estamos no mundo espiritual, estado errante, e antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que vão lhe acontecer durante a vida? E a resposta é: ele mesmo, quer dizer, nós escolhemos o gênero das provas que desejamos sofrer. E nisso consiste o nosso livre arbítrio. Então, recordando a pergunta, nós temos consciência e previsão daquilo que vai acontecer quando nós encarnarmos? E a resposta que Allan Kardec recebe é: nós mesmos, o espírito reencarnante, escolhe o gênero das provas que deseja sofrer, que deseja passar o aprendizado. E nisso consiste o seu livre-arbítrio, porque nós escolhemos o gênero das provas que nós queremos passar. Nós já vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, por que a gente escolhe sofrer, né? Vamos devagarinho. Na pergunta 259, Allan Kardec continua indagando aos espíritos sobre este processo da reencarnação. E aí ele diz assim: se o espírito pode escolher o gênero de todas as provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E os espíritos respondem: todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Então, nós escolhemos o gênero. Por exemplo, nós, enquanto estamos no plano espiritual e tendo consciência de tudo aquilo que nós fizemos nas nossas vidas anteriores, de quais as imperfeições que mais prejudicam a nossa evolução, o nosso avanço, a gente escolhe então o gênero daquilo que nós queremos passar. Então, por exemplo, eu no plano espiritual percebo, avaliando, né, o retrospecto das minhas existências, que na maioria delas, o que mais atrapalhou a minha evolução foi o orgulho, o egoísmo, né? Vamos colocar esse que são as verdadeiras chagas, né? Então, eu vou escolher provas que vão me forçar a ter atitudes de humildade, de paciência, de tolerância, de simplicidade, de amor ao próximo, de trabalhar ajudando as pessoas, né? Então, eu vou escolher este gênero de provações, né?
Agora sim, vamos imaginar que eu reencarno, eu não tenho, a gente passa a não ter consciência de tudo isso, que é é uma maravilha a gente esquecer tudo aquilo que a gente fez, né? E começar vida nova, porque o avanço que a gente fizer vai ser mérito do nosso esforço, né? Então, vamos imaginar, eu vou fazer uma prova na escola e tiro 8, porque aquilo tudo que eu aprendi foi equivalente a 80% do que me foi cobrado. Agora imaginemos que eu tenha conseguido acessar a prova do professor. E aí eu sei tudo que vai ser pedido e eu vou tirar a nota 10. Mas eu não tive mérito nisso. Entenderam? Né? Então, assim é esse esquecimento que a gente tem ao encarnar. Né? Porque nós viemos com todas as ferramentas, nós viemos com as leis divinas em nossa consciência, e todo avanço que a gente fizer vai ser mérito nosso, vai ser avanço nosso. Né? Por isso que é importante esse esquecimento. Mas vamos voltar às provas, ao gênero das provas. Então, se eu encarnar e eu resolvo me descuidar da minha saúde, eu não me alimento bem, eu não durmo bem, eu cometo excessos, eu faço uso de bebidas, não faço atividade física, não cuido dos meus pensamentos. É claro que na maturidade eu vou ter problemas sérios de saúde, mas isso não é de vidas anteriores, né? Isso foram as minhas escolhas aqui. Isso é resultado do que eu escolhi agora, né? Então, para fazer essa diferença, a gente escolhe o gênero das provas e alguns outros sofrimentos que nós temos, eles são decorrentes das escolhas que a gente faz durante a nossa encarnação, né? Então, é consequência das nossas ações aqui, certo? Então, todos os espíritos que vão renascer têm a sua programação reencarnatória adequada às suas necessidades evolutivas. Eu vou usar o exemplo que eu citei, né? Então, se eu encarno com o objetivo de trabalhar o orgulho e o egoísmo, eu vou vir com determinadas características que me facilitem, certo? Então, esse planejamento ele é elaborado pelo espírito que vai reencarnar junto com o seu mentor espiritual, e em algumas vezes ele é elaborado somente pelos mentores espirituais, porque às vezes nós estamos numa situação tão precária, vamos dizer assim, tão dificultosa, que a gente tem dificuldade de participar, né? Então, os nossos mentores planejam a nossa vinda, né? Mas, na maioria de nós participamos do nosso planejamento. E esse nosso planejamento, ele tem principalmente 3 aspectos, e isso é trazido no livro Missionários da Luz, também de Chico Xavier, através, né, na fala do Alexandre, no Chico Xavier, através de André Luiz, né, que dita para o nosso querido Chico, 3 aspectos: o projeto biológico,
o projeto social e o projeto espiritual, né? Então, a reencarnação, ela é tida, ela é vista como o meio, e a educação divina que a gente faz nesses processos é o nosso fim, né? Então, a cada reencarnação, nós vamos aprendendo mais, nos educando mais, né? Então, através das reencarnações, a reencarnação é o meio e a nossa educação, a nossa evolução moral é o nosso fim. Rapidamente, os três aspectos. No aspecto biológico, nós vamos ter a questão de genética, altura, o biotipo, gorda, magra, alta, baixa, tom de pele, cabelo, olhos, o nosso sistema interno, né, os nossos órgãos, o sistema cardíaco, digestivo, esquelético, né? Neste projeto é levado em conta a necessidade que cada um tem. Por exemplo, se para trabalhar a minha humildade eu preciso ter algum defeito físico que me facilite, é neste momento que vai ser feito o planejamento, tá? Então, eu vou vir com um defeito no braço, né? Então, esse defeito, ele é biológico. Então, ele faz parte desta parte do projeto, né? O projeto social, ele vai avaliar em qual família que eu vou reencarnar, se eu vou ter acesso à saúde, à escolaridade, qual o meio socioeconômico, cultural que eu vou me inserir, a tendência profissional para que também me facilite, o papel na sociedade, a programação com o futuro cônjuge, com filhos, né? Quem eu vou receber na minha família, qual família eu vou pertencer e qual família eu vou formar, né? Para que tudo isso sirva de aprendizado, que tudo isso facilite a minha existência para que eu possa, né, evoluir. É tudo muito fantástico, né? É coisa mesmo da sabedoria infinita de Deus, né? É tudo muito acertado. A gente é que vai muitas vezes patinando. E aí nós temos o projeto espiritual, né? Que a gente pode dizer que este é a parte principal da nossa reencarnação, o objetivo principal da nossa reencarnação, que é ter a oportunidade do crescimento espiritual, né? Porque é que nós reencarnamos para nos aperfeiçoar, né? Quais os compromissos que nós assumimos? O projeto social e o biológico levam para a meta principal, que é a evolução intelecto-moral, o projeto espiritual. Então, aqui é programada a possibilidade da nossa vitória sobre os obstáculos que às vezes há séculos estão sendo adiados, né? A necessidade que nós temos de crescer em conhecimento e em capacidade afetiva, em amor e em caridade, vencer a impaciência, a intolerância, o orgulho, o egoísmo, a inveja e tantas outras imperfeições que todos nós temos. É a oportunidade valiosa de vencer essas tendências negativas, reforçar antigas qualidades e adquirir novas virtudes. Reforçar antigas qualidades. Nós temos qualidades, sim, não são só defeitos, né?
Quando às vezes a gente começa a falar isso, parece que a gente só tem defeito, né? Mas não, nós temos qualidades e nós temos sim a possibilidade de adquirir novas virtudes a cada existência, né? Então é esse o exercício que nós viemos fazer aqui. Então nós estamos na família que nós precisamos estar, no círculo de amizades que nós precisamos estar para fazer alguns aprendizados, né? Isso é importante a gente saber, né? Até o final nós vamos perceber que nós não somos injustiçados, né? Que nós precisamos aprender com cada uma das situações que nos acontecem. Na pergunta 266 do Livro dos Espíritos, aquilo que eu já falei antes, né? Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Allan Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem: para vós, encarnados, sim, mas para o espírito não. Quando o espírito se desprende da matéria, a ilusão acaba e a maneira da gente de pensar é outra. Então é claro, quando nós estamos aqui encarnados, não parece lógico que a gente vai escolher aquilo que nos causa sofrimento, né? A gente tende a buscar aquilo que facilita, aquilo que é melhor, a ignorar aquilo que pode trazer mais sofrimento, né? Então, encarnados, né, com essa casca da matéria, a nossa tendência é essa. Mas quando nós passamos ao plano espiritual, essa ilusão da matéria acaba. E aí nós passamos a pensar de uma outra forma. A gente começa a acessar toda a nossa consciência. E aí a gente percebe quantas vezes nós causamos sofrimento a outros e a nós mesmos por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo, da nossa intolerância, né? Então, quando nós estamos no plano espiritual, que nós temos consciência de tudo isso, nós optamos sim por algum planejamento que nos traz sofrimento. Sim, porque junto com o sofrimento vem o aprendizado. Muito, né? Então, o entendimento profundo das dificuldades como necessidade espiritual e o conhecimento da participação na elaboração de grande parte do nosso projeto de reencarnação principia e facilita o processo de cura e evolução do espírito. Eu vou falar de novo porque é muito complexo. O entendimento profundo das dificuldades como uma necessidade espiritual, né? Entender a dificuldade que a gente enfrenta como uma necessidade que nós temos. E o conhecimento de que nós participamos desse projeto de reencarnação. Eu estava lá participando. Principia, começa e facilita o processo de cura e de evolução do meu espírito. Olhem só que coisas importantes, né? O sofrimento que eu tenho é aprendizado para mim. Aquela coisa que às vezes a gente diz, acontece alguma coisa e eu digo, o que é que eu preciso aprender com isso? Por que é que isso está acontecendo comigo agora?
O que tem por trás disso para que eu aprenda, para que eu melhore moralmente, né? E saber que eu participei disso com mais conhecimento do que eu tenho agora, isso só pode ser um elemento facilitador do meu processo de cura e evolução. Muito importante, né? Vamos continuar. A compreensão da máxima evangélica, da lição evangélica, a cada um segundo as suas obras, através da aplicação da lei de causa e efeito, certamente nos favorece a aceitação da colheita do passado que nós estamos fazendo. E principalmente nos estimula a promover uma belíssima semeadura de felicidade para o futuro, né? A cada um segundo as suas obras. Nós encontramos isso na Bíblia e encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo também, e em diversas outras obras, mas nessas duas principalmente, né? A lei de causa e efeito atuando, né? Se eu causei sofrimento, eu preciso corrigir esse sofrimento. Muitas vezes, pela nossa imperfeição, através do meu sofrimento. Porque às vezes é só assim que eu aprendo, né? Então, a cada um segundo as suas obras, né? A cada um segundo suas obras, através da lei de causa e efeito, eu vou colher aquilo que eu semeei. Ponto. Isto me motiva a melhorar o quê? A minha semeadura. O que é que eu estou fazendo hoje para colher no final desta minha existência já, sim, e nas próximas? Qual é o avanço que eu estou fazendo? Se hoje eu estou colhendo sofrimento daquilo que eu semeei, por que agora eu vou semear mais sofrimento? Não, eu vou semear felicidade, bondade, caridade, compreensão, tudo aquilo que a gente sente muita falta, né? Então, vamos lá. Considerando que o espírito reencarna para evoluir, para desenvolver as suas potencialidades, é natural o trabalho, a luta, a dificuldade. É o que ocorre com o aluno na escola, ou com um grande jogador, um grande esportista, né? Se não houver muito treino, se não houver muito estudo, não vai haver sucesso lá, né? Vamos falar do futebol, né? Que é um dos esportes, ou o mais popular, pelo menos no Brasil. Quantos jovens jogam futebol? Quantos chegam à seleção brasileira, né? Ou a grandes times? Não é aquele que treinava meia hora por dia e descansava sábado e domingo. Vamos pensar num concurso muito disputado. Não é aprovado aquele que estuda 15 minutos por dia, né? Na mesma forma, nós viemos para aprender. E se nós não colocarmos em estudo, né, em trabalho contínuo, também da nossa melhoria espiritual, nós não vamos avançar. Isso tudo junto, é claro, com o nosso trabalho de subsistência material, que isso também é importante, é necessário, né? A nossa vida em família,
as próprias pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar, né? Não só a família, pai, irmãos, marido, esposa, filhos, mas também, né, tios, sobrinhos, os demais familiares, também compõem um conjunto de espíritos que vêm colaborando na nossa evolução. Alguns da nossa família vêm como espíritos que a gente já harmonizou em vidas anteriores e vêm com o objetivo de nos ajudar, né, de nos fortalecer. Outros vêm para nos desafiar. Outros vêm para colocar em prova aquilo que nós planejamos. Ah, você planejou trabalhar a humildade? Então, tá. E aí estão na nossa família, estão no nosso local de trabalho, né? Estão no nosso grande círculo de convívio, no clube, na rua, em qualquer lugar, né? E nós temos que lutar muito, sim, para fazer os progressos daquele planejamento que nós fizemos, porque nós fizemos. E quando a gente fez, a gente tinha uma consciência muito maior do que tem agora. E aí nós temos a bênção da doutrina espírita, que nos esclarece que a dor é um processo e a perfeição é o fim que a gente objetiva, né? Nós temos a doutrina espírita que não nos diz tem que fazer isso e não pode fazer aquilo. Ela nos esclarece, nos explica, nos orienta sobre a lei, por exemplo, de causa e efeito, né? E aí eu sei se, de acordo com as escolhas que eu fizer, é o que eu terei. De acordo com aquilo que eu semear, é o que eu vou colher, né? Quem já semeou sabe que se a gente semear tomate, vai nascer tomate, não vai nascer milho, nem pimentão, né? E da mesma forma, se a gente estiver aqui semeando intriga, ódio, discussão, o que é que eu vou colher? Intriga, ódio, discussão. Se eu já semeei isso e agora estou colhendo, estou passando pelo processo de melhoria, eu estou colhendo aquilo que eu fiz, mas eu já estou melhorando a minha semeadura. É isso que a gente veio fazer aqui. Não vamos fazer numa existência só. Aliás, a gente já vem há várias existências melhorando, avançando. Sim, estamos avançando, sim. E com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a gente tem a oportunidade de avançar com segurança, né? Porque nós podemos raciocinar e ver a lógica deste processo todo. Não é uma coisa que diz, tem que caminhar assim porque eu digo que é assim. Não. A doutrina espírita nos explica, nos orienta e a gente escolhe, né? Então, vamos lá. A finalidade do sofrimento é o aperfeiçoamento do nosso espírito. Aceitando esse princípio, a gente vai ter melhores condições de aceitar e de superar as dificuldades, né? Porque eu sei que tem uma finalidade útil, né? E, consequentemente, a nossa evolução espiritual e a nossa felicidade, né? Sim, o nosso objetivo lá na frente é a nossa felicidade. Sim,
porque a felicidade que a gente busca, ela não está fora de nós. A felicidade que a gente busca está dentro de cada um de nós, naquilo que nós, no nosso íntimo, no nosso despertamento espiritual, né? Então a felicidade, ela não está num objeto. Quando nós estamos encarnados, nós muitas vezes nos levamos quando eu puder trocar o carro, quando eu puder comprar uma televisão nova, quando eu puder ter uma casa na praia. E daí, quando eu tenho isso, eu passo a querer ter outra coisa. Então, ter coisas materiais não nos leva à felicidade. O que nos leva à felicidade é a nossa evolução espiritual, o nosso despertamento para as verdades divinas e buscar o desenvolvimento das nossas virtudes e o enfraquecimento das nossas imperfeições. É isso que traz a verdadeira felicidade que já está dentro de nós e que nós temos que ir descobrindo, aprendendo, né? Por isso que a gente tem ainda alguns sofrimentos, porque nós temos algumas imperfeições, né? Com a doutrina espírita, a gente vai aprendendo, né? Que a cada sofrimento há um aprendizado. E essa consciência facilita a gente entender o sofrimento, a absorver o sofrimento, a aprender um pouco mais, né? É muito salutar, né? Ir tendo este conhecimento de que o sofrimento nos leva à nossa melhoria espiritual. Ajuda bastante, né? Quando o ser adquire consciência da sua própria responsabilidade, a gente procura fazer a nossa melhoria íntima. Quando a gente percebe que o sofrimento que a gente está tendo é decorrente das nossas próprias imperfeições, a gente procura se conhecer, a gente procura corrigir as nossas imperfeições, a gente procura sanar os nossos pontos falhos. A gente sabe que vive as situações que nós mesmos criamos ao longo do tempo, ao longo das nossas existências. A gente sabe que colhe o que plantou. Então a gente passa a não culpar mais as outras pessoas, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós colhemos somente aquilo que nós semeamos. Eu não vou colher o que o meu vizinho planta. Nem o meu pai, nem a minha mãe, nem ninguém. Eu vou colher aquilo que eu plantei e continuo plantando, né? André Luiz afirma: à medida em que nós melhoramos, tudo ao nosso redor melhora também. As pessoas e situações externas às vezes podem continuar sem grandes modificações, mas se a pessoa se modifica verdadeiramente no seu interior para melhor, ela passa a sintonizar com o melhor das outras pessoas. E aí tudo passa a mudar. Então, se eu mudo o meu interior para o melhor, eu vou sintonizar com o melhor das outras pessoas. E aí eu passo a ver as coisas diferentes e todo mundo passa a ver também diferente. Na Gênesis, capítulo 3, item 5, nós temos: tendo o homem que progredir, porque é isso que a gente veio fazer, progredir. O nosso único objetivo é progredir moralmente e intelectualmente. Tendo o homem que progredir,
os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Olha só. Tendo o homem que progredir, os males que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, incitando a procurar formas de evitar o sofrimento. Como que eu faço? Melhorando a semeadura. Eu vou evitar sofrimentos superiores. A dor é o aguilhão que nos impele para a frente, na senda do progresso. Quando Cristo falou, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia aos sofredores em geral, porque todos que estão no mundo, todos que estão na terra, sofrem, porque nós somos imperfeitos. Quer estejamos num trono, quer estejamos na miséria. Mas Jesus quis se referir àqueles que sofrem bem, àqueles poucos ainda que compreendem que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Né? Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Bem e o Mal Sofrer, item 18, né? O bem e o mal sofrer. Né? Então, Jesus, quando falou bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele quis se referir àqueles que aprendem através do sofrimento, aprendem a superar as provas, suportar as provas e ter o aprendizado necessário. Né? Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Quantas vezes a gente diz, né? Por que Deus está fazendo isto comigo? A gente não compreende. E crede que Deus é justo em todas as coisas. O que vos parece um mal, muitas vezes é um bem. A gente também diz, o que parece uma desgraça, na verdade é uma graça. Né? Deus é justo em todas as coisas. Nós não sofremos injustamente. A gente pode não compreender o motivo do nosso sofrimento, mas ele é justo. Por isso é que nós não podemos censurar e culpar a ninguém, né? Porque nós estamos só colhendo o que semeamos. Não há crer, no entanto, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de determinadas faltas. Muitas vezes são provas que escolhemos para buscar a nossa depuração, o nosso aprendizado e ativar o nosso progresso. Então, sempre faz parte do nosso planejamento, sempre buscamos a nossa evolução, é só isso que nós viemos fazer aqui. Então, nós temos na oportunidade da reencarnação, a oportunidade da nossa reeducação, a oportunidade de acertar os nossos débitos com a vida. Nós não somos vítimas de ninguém, nem da vida, nem de outras pessoas. Né? Joana de Ângeles nos diz no livro Após a Tempestade, ditado para Divaldo Pereira Franco,
espera pelo amanhã, quando o teu dia se apresenta sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. Nosso maior exemplo, nosso Mestre Jesus. Ora, aguarda e confia. Meus irmãos, vamos indo para o final desta nossa reflexão e eu vou ler um pequeno texto do Charles Chaplin que encerra, eu acredito que brilhantemente, a nossa reflexão. Hoje levantei cedo pensando no que eu tenho que fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher o tipo de dia que eu vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado a aprender a administrar as minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar da minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria. Ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que trabalhar cedo todos os dias ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus por ter uma casa. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como eu planejei, posso ficar feliz porque eu tenho hoje para recomeçar tudo. O dia está na minha frente, esperando para ser aquilo que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar a forma. Tudo depende somente de mim. Charles Chaplin. Meus irmãos, meus amigos, nós encerramos essa nossa reflexão. E eu convido a todos que fechemos novamente os olhos para agradecer ao nosso amigo Jesus por mais essa oportunidade. Jesus, nosso Mestre, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui estudando e refletindo sobre a doutrina espírita. Que possamos sair dessa reflexão fortalecidos. Mestre, que possamos ser amparados em nossas dores e em nossas dificuldades, que a nossa fé seja solidificada, que nunca nos falte a esperança, a vontade de servir, o desejo de auxiliar aos amigos e de todos que precisam do nosso apoio. Que a tua luz permaneça conosco. Que a tua luz ilumine sempre os nossos pensamentos e que o teu amor conduza os nossos atos. Sigamos em paz, que Deus nos abençoe, que assim seja. Boa noite a todos e até na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, através do Facebook da Casa Espírita Luz de Jesus. Boa noite, fiquem com Deus.